Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Este é o canal Pregador MR. E estamos aqui mais uma vez para trazer mais um vídeo, mais uma palavra, mais bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Amém? O tema que nós estamos trazendo é a fé dos eleitos de Deus. E esta é a parte 3 deste tema. E peço a você que compare coisas espirituais com espirituais. Amém? Confira na palavra do Senhor tudo que será dito para que você realmente seja testificado pela palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço a você que se inscreva no nosso canal, ajude este canal a continuar a crescer, no anúncio da palavra, no ensinamento da palavra de Deus junto ao Espírito do Senhor. Eu tenho aprendido com o Senhor, tem me ajudado bastante esse canal, amém? Para continuar desenvolvendo a palavra de Deus na minha vida. Eu tenho certeza que pessoas têm sido abençoadas. Obrigado pelos comentários, obrigado aí pelo like, amém? E que Deus possa tocar no seu coração, em nome de Jesus. Muito bem, pessoal, então vamos lá. A fé dos eleitos de Deus, parte 3. Quem acompanhou os 2 últimos vídeos tem aí se identificado com essa mensagem. Eu tenho certeza que você irá concluir de uma forma bem positiva para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então vou começar fazendo uma pergunta, Vamos começar com essa pergunta aqui. De quem, afinal, é esta fé? Sabemos que o Senhor Jesus é o autor e consumador desta fé. Sabemos que a fé é um dom de Deus que Ele deu a nós sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre de quem é esta fé, a quem Deus realmente entregou esta fé e como e de que maneira Ele dividiu isso, esse dom sobre a nossa vida. Vamos começar em 2 Tessalonicenses. A minha ideia é fazer um vídeo aí aproximadamente de 20 minutos para poder não ficar muito estendido. Então vamos logo ao que realmente importa. Amém? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, apenas o versículo 1 e 2 que diz assim: Nos demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Então, para concluirmos, esse é o terceiro tempo desta mensagem, e a conclusão é esta que nós vamos hoje definir. A palavra do Senhor diz que a fé não é de todos. Eu entendo com isto que esta fé é manifestada como dom de Deus na vida da igreja. Obviamente que ela não foi dada a todos, porque senão todos se converteriam, se arrependeriam, receberiam o Senhor Jesus, e nós sabemos que isso não é bem assim. Ou seja, não é desta maneira. E a Bíblia diz que a fé não é de todos, e isso é muito claro, isso é muito específico, direto, explícito. Afinal de contas, nós sabemos que a palavra do Senhor ela não é aceita no mundo, Há muita rejeição da palavra do Senhor. E ele fala para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Então, amados, em primeiro plano, em primeiro raciocínio, a palavra do Senhor diz que a fé ela não é de todos, ou seja, não está em todas as pessoas, não está em todos os homens. Nem todos experimentam desta fé e nem todos recebem esse dom, obviamente. Então nós entendemos já nesse princípio de que, aliás, eu nem gosto muito desse termo, Tem muitas pessoas que gostam de utilizar a fé natural e a fé espiritual. Não, eu nem coloco, nem uso desse termo fé natural, porque para mim, na minha concepção, no meu entendimento, para mim fé é fé. A fé ela tem a origem de Deus. A nossa fé ela tem a origem do céu.
Então, só existe uma definição de fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem, né? E a certeza daquilo que se espera, né? Ou vice-versa, né? Ou seja, a fé como um dom de Deus, obviamente que nem todos têm esta fé. A maioria não tem esta fé. E quando nós falamos de fé natural, nós estamos dizendo que existe uma fé que não é espiritual e que é, né, natural, né, de forma dirigida, como nós falamos, quando nós falamos dessa maneira. Então, o que existe na verdade é um crer, é um acreditar, é um credo, né, por aquilo que as pessoas veem. Quando as pessoas manifestam algum tipo de confiança, digamos assim, ela é sempre dirigida a homens, é sempre dirigida a ídolos, é sempre dirigida à imagem, ela é sempre dirigida a si mesmo. Então, quando as pessoas depositam um credo, depositam uma confiança em alguma coisa, em algum objeto, em algum elemento, isso nós não podemos dizer e chamar de fé, mesmo que venhamos utilizar o termo fé natural. Porque essa palavra fé, como eu disse, ela é originada, ela tem origem em Deus, né? Esta fé, ela é espiritual, esta fé ela é bíblica, esta fé é do céu. Então esta palavra fé não se encaixa muito no perfil que nós conhecemos hoje, né, dentro da crença do mundo, naquilo que as pessoas, os homens sem Deus acreditam. Correto? Mas a fé que nós conhecemos, ela crê no invisível. Ela crê naquilo que ela não está vendo. Então eu não gosto de usar o termo fé natural. Amém? Por isso que nem todos creem, nem todos recebem a palavra do Senhor. Aleluia! As pessoas, como eu disse, podem acreditar em qualquer outra coisa. Podem acreditar na imagem, no homem em si mesmo, ou em alguma coisa que se move, alguma coisa que se pega, que se apalpa. Isso não é fé. Por isso que eu não gosto muito, né, dessas doutrinas, desses ensinamentos, onde as pessoas são ensinadas dentro das igrejas até, de crer na palavra de Deus através de algum objeto, através de algum elemento, através de pegar nisso aqui ou pegar naquilo ali, né, tocar nisso ou tocar naquilo, leva isso para casa, passa nisso, passa no, né, utilizando sempre de objetos, utilizando sempre de algum, né, algo que se possa tocar ou manusear. Então, muitas pessoas são confundidas quanto a isso, entende? Amém? Eu não vou aqui duvidar daquelas pessoas que acreditam dentro da palavra de Deus e conseguem conciliar as duas coisas, mas eu não enxergo desta maneira. Eu particularmente não creio nessas coisas, não creio nesse tipo de manifestação de fé. Eu creio no invisível, creio na palavra de Deus e se for de acontecer, vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso manusear, não preciso pegar, não preciso tocar em nada, não preciso passar nada em mim ou jogar nada em mim, utilizar de algum objeto ou elemento palpável para que eu possa crer. Isso não é do meu perfil, digamos assim. Amém, gente? Porque a fé, eu entendo, como eu disse, é chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, afinal de contas, então, de quem é esta fé? A palavra de Deus, ela nos mostra, ou fala para nós exatamente, né, de quem é esta fé. Tito, capítulo 1, apenas o versículo 1, o primeiro versículo. Diz assim, ó, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Amém? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Então, observe que existe aqui uma expressão, né, que dá a classificação, ou nos responde, na verdade, né, a pergunta que nós iniciamos nesse vídeo. De quem é essa fé? Não é de todos. Então, se não é de todos, essa fé é de quem? É dos eleitos de Deus, é da igreja, é nossa, é minha e sua, se você crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta fé é nossa, esta fé foi dada para nós, esta fé se manifestou para os eleitos, se manifestou para aqueles que são de Cristo, se manifestou na vida daqueles que creem, aleluia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a fé é dos eleitos de Deus.
ela jamais poderia se manifestar de forma, digamos, sem nenhum objetivo, sem nenhum sentido na vida das pessoas. Não é esta fé que muitas pessoas acreditam que tem, mas se não for no nome do Senhor Jesus Cristo, se não for por meio da palavra de Deus, não é a fé que Deus derramou e que derramou sobre a nossa vida como dom. Amém? Em nome de Jesus, para que pudéssemos crer. A fé é dos eleitos de Deus. Amém? Glória a Deus, né? E então, de forma definitiva, a fé não é de todos, a fé é dos eleitos de Deus. E Deus, Ele derramou, Ele acrescentou esse elemento sobre a vida da igreja. E nós vamos conferir isso em Romanos capítulo 12, no capítulo 12, apenas o versículo 3, que diz assim, vamos ler o versículo 1 e 2 e 3, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Então, amados, para nós concluirmos o assunto de hoje, esse tema, a palavra de Deus, ela conclui falando e nos ensinando uma coisa importante, de que a fé, ela foi repartida, amém, no meio da igreja, em cada um de nós. Então, o que eu entendo com isso? Porque nós observamos dentro da palavra, dentro da Bíblia, né? E nós temos o hábito de sempre utilizar dessas palavras, de que existem pessoas com pouca fé, pessoas com muita fé, com grande fé, como Jesus muitas das vezes ressaltou aqui, muitas passagens, quando ele dizia mulher de grande fé, homem de pouca fé, enfim. Mas o que significa na verdade isso? Por que existe essa expressão de muita ou pouca fé, se a Bíblia está dizendo que Deus repartiu, amém, a mesma medida de fé em cada um de nós? Então eu entendo o seguinte, amados, que a fé em si, como elemento de Deus, ela foi dada a cada um de nós de forma igual. Amém? O dom da fé, o elemento fé, foi dado a cada um de nós, amém, com a mesma qualidade, digamos assim, com a mesma qualidade, com o mesmo potencial, com a mesma capacidade, com o mesmo poder. A fé que eu tenho, a fé que Deus me deu, é a mesma que a tua, se você crer no nome do Senhor Jesus. Mas o que faz a diferença é como que eu e você utilizamos essa fé. De que maneira nós acionamos? De que maneira nós buscamos intensidade para essa fé? De que maneira nós alimentamos essa fé? Entende? Como que nós damos a esta fé a qualidade devida? Então existe uma diferença entre Deus repartir a cada um de nós a medida da fé, e foi a fé que eu tenho a mesma que a sua, é a mesma do que o teu irmão, amém? É a mesma de qualquer um que esteja envolvido com o poder de Deus ou envolvido com o nome do Senhor Jesus Cristo, correto? A diferença é de como que você utiliza, de como que esta fé é alimentada, de como que esta fé é sustentada dentro da palavra de Deus. Na questão da quantidade, ela é a mesma medida, mas da qualidade, nós é que damos a intensidade a ela. Aleluia. De como que você interpreta a palavra, de como que você aciona a palavra de Deus na sua vida, de como que você faz com que o poder de Deus aconteça na tua vida. Que tipo de experiência, que tipo de conhecimento você tem buscado dentro da palavra do Senhor. Então a mesma capacidade que existe em mim, existe em você. O mesmo potencial que existe em você, existe em mim também. Eu posso alcançar, amém, aleluia, o sobrenatural de Deus, assim como você também pode. Mas isso depende de como que a tua fé ela é
projetada na tua vida, como que você projeta, como que você trabalha, aleluia, esta fé na tua vida, através da palavra do Senhor. Correto? Então esta pouca fé é a pouca intensidade que você dá a esta fé na tua vida. Entende? A pouca fé que eu possa ter é a pouca intensidade que eu tenho dado a esta fé. Porque Jesus disse, ó, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, transportarás montes. Então, para nos deixar um ensinamento que a fé, ela é capaz, ela tem o poder sobrenatural de acionar os céus sobre a nossa vida. Então, depende de como que nós a utilizamos. Então, isso depende muito de como que você faz a leitura de fé na tua vida, de como que você enxerga o poder de Deus na tua vida. Oh, glória a Deus. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar realmente essa direção dentro da palavra de Deus. Procurar entender e compreender essa fé, de como e quando, de que maneira nós acionamos esta fé sobre a nossa vida. Creia que esta fé ela foi dada de uma vez por todas aos eleitos. E Deus repartiu, é Ele. Se o dom é dele, Ele repartiu. Ele deu a mesma porção de fé a cada um de nós. Entende? Jamais Deus ia dar um dom maior, digamos assim, uma quantidade maior de fé a mim e dar uma quantidade menor de fé a você ou vice-versa. Deus jamais iria fazer isso. Entende? Mas como um dom, nós temos que procurar usar desse dom na nossa vida para que haja intensidade. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. A natureza é a mesma. A natureza da minha fé e da sua, como nós já estudamos, é a mesma natureza de Deus que fez, chamou à existência as coisas no início da criação. Amém? Haja luz, produza a terra, produza as águas. Entende isso? Produz a terra sementes. E as coisas foram acontecendo conforme a palavra de Deus ela foi dirigida, ela foi acionada. Da maneira que você crê, é que você vai realmente acionar esse poder de Deus sobre a tua vida. Como nós também já observamos, né, no vídeo anterior. E Paulo fala, né, sem fé é impossível agradar a Deus. Não importa, é aquele que tem fé, que se aproxima de Deus, crê que Ele existe e que Ele é galardoador. Então existe um mecanismo, existe um processo que nós precisamos utilizar, existe um processo que nós precisamos acionar na nossa vida, no nosso homem interior, no nosso espírito, mediante a palavra de Deus, para que nós venhamos desenvolver essa fé na nossa vida com intensidade. Então por isso que existem pessoas que manifestam a fé com menos intensidade do que outras. E já tem outras pela disciplina, pelo discernimento, pelo aprendizado, né, pelo experimento da palavra de Deus, entende, compreende e aciona essa fé de uma forma, né, educada, de uma forma inteligente, né, com sabedoria de Deus. Entende? Mas isso cada um de nós é que temos que buscar. Nós temos que buscar essa diligência, né, essa prudência dentro da palavra de Deus, para que venhamos realmente utilizar essa fé de uma forma devida. Mas o que nós temos que entender e aprender é o seguinte: a fé não é de todos, a Bíblia fala que não é de todos, que na realidade não poderia ser, não deveria ser, ou aprove a Deus que não seja, melhor dizendo, né? E a palavra de Deus diz que a fé é dos eleitos, então a fé é nossa, é exclusiva nossa da igreja. É exclusiva para aqueles que são escolhidos de Deus, para aqueles que são chamados pelo Senhor. Amém? Aí Deus dá esse dom para que manifeste o arrependimento e assim possa desenvolver a sua vida na presença de Deus, segundo a medida que Ele mesmo repartiu. Então o que eu quero chamar a atenção, né, acima de tudo, além dessa compreensão, quanto o conceito de fé é de que Deus, amados, é Ele que opera sobre a nossa vida, tanto o querer como o efetuar. Amém? Então cabe a nós entender isso, enxergar o nosso, onde é que está o nosso limite e entender que as coisas de Deus elas precisam ser compreendidas, elas precisam ser
assimiladas de forma coerente, amém? Sem medo, sem receio, acreditando, confiando no Espírito Santo sobre a tua vida. Acima de tudo, isso é muito importante, que você venha ter confiança, credibilidade na pessoa que você é em Cristo Jesus. Acreditar no teu potencial como filho de Deus, acreditar na tua capacidade como filho de Deus. Amém? Aleluia. De que você, apesar de estar, fazer parte do corpo de Cristo, você fazer parte da sua igreja, entender que existe ali uma direção, existe ali uma pessoa colocada para te dirigir, para te educar, para te disciplinar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas acima de tudo, amados, acredite no teu potencial, creia no Espírito Santo que está na tua vida, creia no poder de Deus sobre a tua vida, de que você realmente pode acionar e deve acionar, amém? A intensidade do poder de Deus sobre a tua vida, mediante aquilo que você crê. Busque, a palavra do Senhor diz, buscai o Senhor e prossigai em conhecer o Senhor e prossigai em conhecer ao Senhor. Então, o crescimento espiritual é algo particular, é algo pessoal, é algo você que tem que realmente ter a vontade e o interesse de buscar os valores de Deus para a tua vida. Isso aí você tem que entender que é essencial para você, é essencial na tua vida como filho de Deus. Amém? Aleluia. Somos falhos, somos pecadores, a todo tempo nós estamos cometendo erros diante do Senhor, mas existe uma capacidade em nós que nos leva à conscientização, amado, de que o poder de Deus, uma vez acionado, acontece sobre a nossa vida. Aleluia. Trazendo cura, trazendo transformação, trazendo direção, trazendo visão de Deus sobre a nossa vida. Amém? Creia no potencial que está na tua vida, creia na capacidade que existe na tua vida pelo poder de Deus e que você fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você seja abençoado com esse estudo que nós trouxemos aqui. Haverá outros estudos, no decorrer do tempo. Isso precisa sempre ser trazido, digamos assim. Estamos sempre trazendo algo novo para a tua vida, mas nós precisamos renovar o conhecimento de Deus. Enfim, que você seja abençoado em nome de Jesus. Fique com esta palavra. Amém? E que Deus abençoe o teu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você fique bem.